Fala rapaziada, tudo tranquilo? Estamos chegando para mais um vídeo no canal. Nesse momento eu vou estar comentando com vocês sobre o Fla-Flu, clássico carioca, primeiro jogo da decisão do estadual. O Fluminense venceu por 2-0, um grande resultado. Olha o tricolor ali na nossa estante de copos, galera. E um jogo em si marcado pelo mesmo cenário de sempre, né, rapaziada? A gente que acompanha futebol, acompanha os clássicos carioca, principalmente o Fla-Flu, eu flamenguista, você tricolor, tá acostumado com o mesmo tipo de jogo em si, sabe? Na maioria das vezes o Flamengo no campo de ataque, pressionando, tentando fazer o gol, muitas vezes perdendo oportunidades em si, e chega ali no finalzinho da partida, lá para os 35 do segundo tempo, o Fluminense começa a se lançar o ataque, começa a tentar algo diferente em si no jogo. Muitas das vezes joga por uma bola, na maioria das vezes tem dado certo, né? Esse retrospecto do Fluminense atualmente no Fla-Flu tem sido muito bom em si pro tricolor, e muitas das vezes é o mesmo cenário de partida em si. Ontem foi parecido, mas ontem foi melhor ainda, porque o Fluminense não saiu só com 1-0, digamos que só um gol de vantagem. O Fluminense saiu com 2-0 no placar, uma grande vantagem para o segundo jogo em si. E pro Fluminense, como eu já falei para vocês, foi sim um grande resultado contra uma grande equipe, uma equipe que geralmente quando tem decisão, quando é final, o time se transforma. Nos últimos anos o Flamengo foi campeão estadual, sabe? E nos últimos anos, se a gente for lembrar o retrospecto do Fluminense contra o Flamengo, fora das finais, era bom sim, o Fluminense tinha um bom retrospecto, mas quando chegava na decisão, o Flamengo se transformava. Ontem foi totalmente diferente, então um grande resultado do Fluminense, e pro Flamengo fica muitas lições, rapaziada, muitas lições e muitas atenções também, porque o Flamengo tem grandes desafios. Semana que vem tem a estreia na Libertadores, daqui uns dias tem um jogo da volta no Carioca. E como é que vai ser essas coisas? Como é que vai ser o trabalho do Paulo Souza, esse time que ainda não engrenou? O Paulo Souza tem que ser cobrado, os jogadores também têm que ser criticados, mas pro Flamengo fica muitas atenções dessa derrota pro Fluminense do jeito que foi. Antes mesmo de estar comentando com vocês um pouco mais sobre esse assunto, vou estar te convidando a se inscrever no canal, a ativar notificações, porque a sua inscrição aqui é muito importante para que esse canal aqui venha alcançar outras pessoas, outros malucos pro futebol. Você flamenguista que está chegando aqui pela primeira vez, tem uma playlist aqui do canal só sobre o Flamengo. Você tricolor também tem uma playlist só sobre o Fluminense, os principais jogos do Fluminense, acontecimentos, resenhas, pós-jogo, todas essas coisas. Tem também outras playlists aqui no canal que eu vou lembrar vocês aqui sempre. Tem ali, além do jogo, quando eu comento sobre assuntos extra-campo, envolvendo os personagens do futebol, os jogadores, eles mesmos, as estrelas do espetáculo em si. Tem ali a arquibancada, a minha presença em jogos, muitas das vezes do Flamengo, um jogo do Fluminense que eu compareci, um jogo do Botafogo. Tem ali a arquibancada, o jogo visto lá dos torcedores, emoção, pulsação. Tem algo novo aqui nesse canal e muito bacana também, torneio de favela. Você que tem curiosidade para saber como é que é um campeonato na favela, as tretas, as polêmicas, os jogos, eu trago aqui para vocês com exclusividade aqui nesse canal. Então, se você dá uma olhada nas playlists rapidinho em si, você vai perceber que tem muitas coisas boas aqui nesse canal sobre o futebol. Então seja muito bem-vindo aqui, sinta-se à vontade. Avisa lá que o Jonathan Lucas tem um canal no YouTube, é verdade, pode espalhar para geral. E rapaziada, esse Fla-Flu de ontem em si, o jogo, foi aquele mesmo cenário de sempre que a gente está acostumado, quem acompanha futebol diariamente, sabe? E nisso tudo o Fluminense tem méritos pela vitória. A gente tem que começar a comentar por esse lado, porque muitas pessoas podem dizer que o time do Fluminense não é bom, que o time do Fluminense é abaixo, mas o Fluminense vencendo o Flamengo desse jeito, com a mesma estratégia de sempre, funcionando, o Fluminense em si tem méritos, sabe? O Fluminense tem mérito porque você sofreu um jogo todo, você viu praticamente o seu maior rival, o jogo tendo pressionando, em algum momento podendo fazer um gol e a casa cair, você suportar aquilo ali e no final você vencer do jeito que o Fluminense venceu, não é para qualquer time. E a diferença que eu vejo no time do Fluminense relacionado ao Flamengo atualmente, relacionado à vibração no jogo, à disputa. O Fluminense quando entra contra o Flamengo parece uma final de campeonato, como foi ontem. Mas todo jogo pro Fluminense contra o Flamengo é do mesmo jeito, sabe? Agora eu não tô nem dizendo do cenário da partida em si, eu tô dizendo do espírito do time. Você pode estar na arquibancada, você pode estar de casa acompanhando o jogo, você vai perceber a gana dos caras dentro de campo. Isso faz uma diferença absurda na disputa. Ontem eu vi o Fluminense vibrando desde o primeiro minuto, cada bola roubada do Flamengo, cada bola jogada para lateral, e no Flamengo eu não vi isso. Faz uma diferença absurda.
os caras totalmente pilhados, totalmente maluco com a partida. Isso faz uma diferença absurda numa disputa de futebol, ainda mais numa disputa de final, sabe? Então o Fluminense, digamos que essa parte da gana, essa parte da garra, essa parte de ganhar, o Fluminense tem muito disso. Tá na camisa, tá na história, e isso faz a diferença, sabe? E outra coisa em si, o Fluminense também tem em si muito bom, toda essa estratégia de jogo. Muitas das vezes é arriscado você jogar por uma bola, você tendo um adversário superior, um adversário que tem grandes jogadores, é complicado. Eu já comentei que outras vezes, vídeos do ano passado, se eu não me engano, foi ano passado, jogos do Fluminense, Fla-Flu, final do estadual, o Fluminense veio com a mesma estratégia e não deu certo. Porque aí o Flamengo fez um gol, fez outro gol e o resultado ficou confortável. Então, é uma estratégia em si arriscada, mas como dá certo, quando funciona, é para ser elogiado, é para ser comentado, sabe? E pro Flamengo fica muitas lições nisso tudo, rapaziada, porque é um Flamengo bem distante do ideal. O Flamengo tá longe do time que muitas pessoas esperam. E o trabalho do Paulo Souza já pode ser questionado sim, porque é um cara que desde o início falou, deixou bem claro que o estadual seria mais para teste, mas, cara, esses testes vai até quando? A estreia na Libertadores é semana que vem. O Flamengo não tem um time ideal, um time titular, todos os jogadores que vão começar a partida a cada jogo. O Flamengo não tem isso ainda. Então praticamente parece que todo jogo tem uma mudança aqui, uma mudança ali. Ontem, no que eu percebi do jogo, eu vi que o Paulo Souza errou demais. O Paulo Souza falhou muito na escalação. Principalmente ali ao começar com o Marinho na ala esquerda. A ala esquerda, quem a gente tem acompanhado começando na ala esquerda? Geralmente é o Lázaro, geralmente é o Bruno Henrique. São mais esses dois jogadores que estão caindo por ali. E muitas das vezes o Everton Ribeiro também. Esses três jogadores que o Paulo Souza testou mais, o Marinho ele testa do outro lado, muitas vezes no segundo tempo. E é a posição de origem do Marinho. Então, tem sim digamos que algumas ideias do Paulo Souza que parece que não tá dando certo, sabe? Bruno Henrique jogando distante do gol, Bruno Henrique tem que jogar próximo ao gol, próximo ao Gabigol, todas essas coisas. Não dá mesmo pro Bruno Henrique jogar de ala, é um desperdício pro jogador. O Bruno Henrique precisa de espaço para atacar, precisa de campo para jogar e todas essas coisas. Então não dá para ele jogar recuado, como se fosse uma espécie de ala. Se você colocar um Lázaro ali caindo por ali, um Everton Ribeiro, eu acho que dá até para funcionar, mas o Bruno Henrique é desperdício pro jogador. Então tem muitas ideias do Paulo que já parece que não vão se encaixar, sabe? Então tem muitas coisas do jogo em si, do Paulo, as ideias. Eu acho a ideia bacana, eu acho a ideia interessante sim, mas tem coisas que eu já tô vendo que não vai encaixar. Se esse time do Flamengo encaixar em algum momento, vai demorar. Ontem eu percebi uma partida, digamos que bem abaixo do Flamengo, um time que teve oportunidade de gol, não foi aquele domínio absoluto, não foi uma partida grandiosa do Flamengo. Vamos ser sinceros para vocês, falando a real em si sobre o Paulo Souza, sobre o Flamengo, as melhores partidas que eu vi do Paulo Souza no Flamengo até então foi a final contra o Atlético Mineiro. O Flamengo fez uma grande partida em si, e contra o Botafogo. Acho que foram duas partidas que o Flamengo foi absoluto, o Flamengo fez um bom jogo coletivo. Fora os outros jogos foi bem abaixo, foi, digamos que não correspondeu às expectativas. Ontem não foi uma grande partida, o Flamengo teve sim chance de marcar e não marcou, todas essas coisas. E teve ali digamos que a defesa em si bem postada, a defesa tranquila, sai o Fabrício Bruno, complica todas as coisas. E o futebol é muito definido em detalhes também, né, rapaziada? Algo que tem que ser comentado também. Digamos que antes mesmo daquele escorregão em si do Léo Pereira, da falha do Léo Pereira em si, um jogador do Fluminense escorrega na jogada, se eu não me engano ali, até esqueci o nome do jogador agora em si, ver se quando eu lembro no decorrer do vídeo, mas o jogador do Fluminense escorrega, o Flamengo tem a chance de marcar e não aproveita. O Fluminense vai lá na falha do Flamengo e marca o gol, né? Então é um jogo definido muito nos detalhes, né, rapaziada? O Fluminense contra o Flamengo em si tem toda essa parte mental do jogo que os caras parecem já estão com isso na mente, sabe? É aquela coisa, eu vou ter uma única bola no jogo para vencer e eu vou marcar. E foi o que aconteceu, sabe? Foi o que aconteceu. Então, um Fluminense em si bem digamos que seguro do seu jogo, sabendo do que faz, ciente do que está acontecendo dentro de campo. O Flamengo totalmente desconectado. Eu falei que do Paulo Souza que já merece sim crítica, mas os jogadores também, tem muito jogador do Flamengo abaixo, muito jogador do Flamengo que parece que não está entrando em campo com aquela gana, com aquela disposição, com aquela adrenalina de uma disputa de final. É um elenco sim vitorioso, um elenco que já conquistou
praticamente todos os títulos possíveis aqui no futebol brasileiro. O Carioca, então, nem se fala, mas o elenco precisa cada vez mais dar vontade de vencer. E, sinceramente, atualmente eu tô achando que está faltando muito isso no Flamengo, relacionado a vencer, aquele apetite de ganhar, sabe? Claro que ainda tem muitas coisas para acontecer, tem o jogo da volta, tem a estreia da Libertadores, mas até então eu tô vendo um Flamengo que não tem essa garra, essa disposição para vencer. Paulo Souza tem sim as suas ideias de jogo, as suas estratégias, mas também tem coisas que já tem que parar para observar e ver que não vai dar tanto certo, né? Insistir em algumas coisas, principalmente troca de posição de jogador aqui, ali, enfim. Paulo Souza já merece ser questionado no comando, já merece ser criticado sim, é do jogo, faz parte. E pro Flamengo fica todas essas atenções. Os desafios na temporada, estreia na Libertadores, jogo da volta, e o Fluminense fica em si esse time guerreiro, esse time valente dentro de campo, esse time que tem a garra, tem a disposição. E olha que relacionado ao Fluminense ao momento atual, não é dos melhores momentos do Fluminense, né? A gente for relembrar que o que aconteceu naquele jogo contra o Olímpia, na Libertadores, esse jogo da volta aqui contra o Botafogo, a disputa do Fluminense em si contra o Botafogo, ontem o cenário não era favorável para o Fluminense mais uma vez. O Fluminense veio de uma derrota para o Botafogo, uma partida bem abaixo do time, jogando com o resultado debaixo do braço, todas essas coisas. Vem enfrentar o Flamengo e vence o Flamengo, né? Então é só pra gente entender também como o futebol é maluco, como o futebol é louco. Então é isso, rapaziada. Deixa um comentário aqui sobre esse assunto. Diz aqui o que você achou dessa resenha. Você acha que realmente o Fluminense foi valente dentro de campo? Teve toda essa parte da garra, essa mística que tá na camisa do Fluminense. Relacionada ao Flamengo, você acha que realmente é um time bem distante do ideal? Você acha que o Paulo Souza já merece ser criticado no comando? Você acha que realmente tem jogador também que tá abaixo do Flamengo? Deixe seu comentário aqui, deixe a sua curtida aqui para fortalecer. E não se esqueça de fazer a inscrição no canal, que é muito importante. E é isso, rapaziada. Tamo junto.